Bora, pessoal, então falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga. Pessoal, antes de mais nada, é importante a gente diferenciar um pouquinho a Grécia Antiga da Grécia atual. Como vocês podem ver no mapa, a Grécia Antiga ela tem um território muito mais amplo do que a Grécia atual, que é um país, tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa questão de quem são esses povos, tá? Que se denominavam gregos e por que eles se denominavam gregos, tá beleza? Aguenta aí, primeiro vamos dar sequência aqui aos slides. Eu começo minha aula falando um pouquinho da importância dessa Grécia, da Grécia Antiga, para a sociedade atual. Bom, até agora nós estudamos Egito, vocês aprenderam Egito, Mesopotâmia, aprenderam sobre os povos fenícios, aprenderam sobre os persas, né? Nós estudamos um pouquinho a pré-história. Então são vários povos aí que nós falamos sobre eles no decorrer desse período que nós estamos juntos, tá? Esses povos, eles são importantes, né, para a nossa sociedade. Eles deixaram os seus legados para as sociedades atuais. Mas quando nós falamos de Grécia, eu digo que eles não é que eles deixaram aí legados para a nossa sociedade. Eu digo que nós somos os gregos, né? Nós somos os gregos um pouquinho mais avançados, digamos assim. Nós aproveitamos tudo aquilo que eles deixaram e aí depois a gente começou a evoluir, né? Se é que esse termo, eu vou utilizar esse termo evolução, nem sempre eu costumo utilizar, mas porque também não acho que é correto, mas nós somos esses gregos de certa forma mais elaborados, né? Veja, vou começar aqui pela linguagem, né? A língua que falamos, a maior parte dela, é lógico, é latina, né? Nós temos uma influência muito forte do latino, nós temos uma língua latina, porém, há uma série de palavras aí do universo grego que são importantíssimas dentro da etimologia do português, né? Dentro do nosso vocábulo. Um exemplo, você tem aí palavras como, vamos lá, democracia, política, economia, história, geografia, sociologia, filosofia. Olha quantas palavras que nós utilizamos no universo grego que são importantíssimas. São todas palavras assim que têm um peso muito grande, não somente na pronúncia, mas na atitude também, né, do ser humano. Olha a democracia, que simboliza a participação, né? Olha a política, né? Olha a economia, que simboliza aí o que nós chamamos de gerenciar os recursos. Então, veja o quão importante é a Grécia dentro dessa sociedade. Não só as palavras, mas a simbologia delas nós aprendemos, ou elas surgiram lá no universo grego e nós utilizamos até hoje. De formas diferentes, é lógico, mas aproveitando aquilo que eles fizeram também, tá certo? Então, por isso nós falamos da importância desse universo grego e mais outras coisas que eles criaram, como as Olimpíadas, um exemplo que é os jogos que nós hoje atualizamos com mais modalidade de esporte, com uma arte maior, mas ele é totalmente grego, né? Surge lá na Grécia, o teatro, né? Enfim, há uma série de coisas que esses gregos inventam e que nós até hoje transportamos para a atualidade, tá certo? Então vamos falar sobre o conceito do que é ser grego nesse período. Primeiro, a Grécia ela é formada por cidades-estado. A Grécia ela fica numa península chamada Península Balcânica, e aí península significa que você tem um litoral muito extenso, mais uma saída para o continente. É como se fosse uma ilha, mas você tem uma saída ali para o continente, tá certo? Ela não é cercada por água, né? Existe ali um canal que liga ela ao continente. Isso é uma península, tá bom? Assim, explicando mais chulamente, depois o professor de geografia pode falar um pouquinho melhor sobre isso.
A Grécia ela é um litoral recortado, né, por mar, é lógico, a gente já viu isso lá no mapa. E a região dela de continente ela é montanhosa, então tem montanha e litoral recortado. Em si não é um lugar muito bacana para viver, né? Você não tem uma extensa área plana de terra, você tem montanha e mar, né? E as cidades normalmente elas são construídas nos vales, é como se você tivesse uma montanha, e como aqui é difícil de você construir essas cidades, quando a montanha ela começa a fazer o vale, você cria a cidade. Então você cria ela na parte mais plana, né, para você ter acesso aí à plantação, a recursos e tudo mais. Qual é o problema disso? É que essas cidades, elas, para você ter acesso de uma para outra, você tem aí um fator complicador, que são as montanhas, né? O acesso ou mar, acesso às cidades gregas eram extremamente difíceis. Então, por isso, essas cidades elas acabam historicamente se tornando cidades independentes, o que nós chamamos de cidades-estados. O que são as chamadas cidades-estados gregas? É que como se cada cidade tivesse a sua própria administração, como se cada cidade tivesse um rei, como se cada cidade tivesse um presidente, por exemplo, tá? Vamos trazer para o mundo atual para ficar mais perto de você. Cada cidade ela tem uma administração própria, tá? Ela tem ali o seu próprio viés das condutas, das leis, da administração do dinheiro público, enfim, cada cidade tem a sua particularidade. Mas professor, então por que se cada cidade tem um rei ou como se fosse um presidente, um administrador, por que eles falam que são gregos? Então não é como se cada cidade dessa fosse um país? É esse que é o conceito de cidade-estado, é como se cada cidade fosse um país. Porém, por ser povos ou cidades que acabam culturalmente falando a mesma língua, tendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas tradições praticamente, né? É lógico que há pequenas mudanças aí nesses conceitos, eles se denominam gregos, ou como eles mesmos se denominavam, helenos, tá? Então a Grécia é um conjunto de povos e cidades, né, com aspectos culturais semelhantes, né, que se autodenominam gregos ou helenos, tá? É isso que é a Grécia Antiga, e não um país único. É importante que a gente entenda isso, tá bom? Um outro aspecto que eu trago aqui são os períodos. A gente vai estudar hoje o período, tá, homérico, tá, pré-homérico, desculpa, e o período homérico, tá, que é a formação da Grécia, tá? E por não ter quase documentos falando sobre esse período, por se tratar de um período muito antigo, a gente busca informações nos poemas épicos, né? É comum a gente ver aí poemas épicos muito bem elaborados nesse período. Ali vai ter um historiador muito importante, né, considerado o pai da história, o Heródoto, que vai escrever 2 poemas épicos, um chamado de Ilíada e o outro chamado de Odisseia, tá? Ilíada, tá, narra a guerra de Troia e Odisseia a volta de Ulisses para casa, tá, beleza? Então, esses 2 poemas épicos, a gente se agarra, se apega a eles para contar um pouquinho sobre a história da Grécia Antiga, tá, beleza? Inclusive, são poemas fantásticos, né, que o cinema dá muita referência a eles, né? A Guerra de Troia, um exemplo, né? A Guerra de Troia, a narração que o Heródoto faz dela é sensacional. Eu recomendo aí vocês lerem esses poemas épicos, que a imaginação dele é fantástica. Para a gente ter uma ideia, a Ilíada, ela narra a história de Helena, né? Que Helena era uma mulher linda, maravilhosa, fantástica, aonde você tem aí um rei de uma cidade chamada Menelau, né? O Menelau, ele se apaixona por Helena, marca o casamento e convida o rei de outras cidades, né? Como eu falei, representantes de outras cidades importantes, pessoas importantes,
para assistir o seu casamento, né? E quando esses reis chegam ao casamento do Menelau, né, com Helena, um desses reis, que é Paris, se apaixona por Helena. Como eu disse, Helena era uma mulher divina, né? As pessoas paravam as carruagens, como se diz assim, era uma deusa da beleza, né? Então, esse Paris, eles se aproximam da Helena e se apaixonam por ela. Daí que entra a mitologia na história. Olha que legal. Segundo o poema épico, né, aparecem aí 3 deusas por pares, né, e essas 3 deusas gregas, a deusa da sabedoria, a deusa da guerra e a deusa do amor. E há uma disputa ali para quem vai ser o tutor, né? O Paris seria pupilo de alguma delas, né? E elas resolvem tentar convencê-lo. A da guerra fala: olha, se você me escolher, você vai ter aí todos os exércitos, vai ser forte, vai ser igual o Chuck Norris, né? Vai ser o Rambo, vamos dizer assim, o Goku dessa época, né? Então, escolhe eu. A deusa da sabedoria fala: não, se você me escolher, você vai ter inteligência infinita, você vai ser o homem mais inteligente do mundo, tal, escolhe eu. E a deusa do amor fala: não, se você escolher eu, você vai ter todas as mulheres, ou a mulher que você quiser a meus pés. Quem ele escolhe, o Paris, é lógico que é a deusa do amor. E logo de início, quando ele escolhe, ele já faz um pedido à deusa do amor, pedindo que Helena se apaixone por ele, né? Para que Helena fique com ele. Então, veja só, nesse poema épico, né, a Helena, ela se apaixona pelo Paris e acaba fugindo com ele para a cidade de Troia, né? E é chamada de Elíada porque a cidade de Troia, na verdade, onde hoje é Istambul, onde já foi Constantinopla, antes de chamar Troia era chamada de Elíado, pelos gregos, né, pelos helenos. E aí então nós temos Elíada, que é os gregos tentando invadir aí a cidade, tá bom? Termina lá com o cavalo, né, de Troia, que é muito falado, né, é o chamado presente grego. A guerra dura 10 anos e nesse poema é muito interessante porque os deuses do Olimpo, eles tomam partidos. Para eles é como se fosse um Xbox 360. Eles ficam ali torcendo, ora para um, ora para outro. É lógico que nesse poema épico feito aí pelo Homero, tá? No caso, a Ilíada. Ora o grego, os deuses gregos torcem para um ganhar guerra. Então eles vão falar que essa guerra se arrasta 10 anos. Né? Porque ninguém consegue ganhar pela interferência dos próprios deuses. E aí ele fala sobre como esses deuses interferem. Isso torna o poema muito legal, né? O fato é que Ulisses, né, um dos guerreiros aí dessa guerra, ele tem uma brilhante estratégia, né, junto com os generais ali, de criar essa questão do cavalo de Troia, que é: olha, nós vamos nos entregar, já faz 10 anos, vamos desistir da batalha, tá ok, damos a vitória para vocês, e por conta dessa vitória a gente vai dar um presente para vocês, que é um cavalo de madeira. Inclusive pega o cara mais astuto com as palavras e coloca ele para dialogar, né, falando do porquê da desistência e o porquê do presente. Isso sabendo que ali dentro daquele cavalo, né, gigante de madeira, havia alguns homens ali dentro do cavalo escondidos, né, que poderia entrar no território ali inimigo e depois ajudar na batalha e ganhar a guerra. Bom, existe até um mito de uma mulher, né, que ela tenta avisar, né, os troianos, mas por causa de um deus jogar uma praga nela, ela era desacreditada sempre. Bom,
os troianos ficam felizes da vida, né? Porque os micênicos ali, os gregos micênicos, desistiram da batalha. Há uma comemoração da guerra à noite, eles tomam vinho e tal, e participam de uma festa, uma espécie de Carnatroia, vamos dizer assim, né? Uma balada da época. E no meio da noite, depois que os soldados troianos estão bêbados, né? Esses homens saem do cavalo, né? Começam a agir, abre o portão, matar os guerreiros que ali estão dormindo e tudo mais, certo? E aí a batalha de Troia é vencida. Quando a batalha de Troia é vencida, Ulisses ele coloca fogo num templo de Poseidon, e aí começa a Odisseia, né? Pelo Ulisses colocar fogo no templo de Poseidon, há um castigo sobre ele, né? Que é o castigo de ficar sem voltar para casa, né? A penitência de Ulisses por colocar fogo num templo de um deus seria: olha, você nunca vai conseguir chegar até a sua casa, né? Você não vai voltar para sua mulher, para seus filhos. Você vai ficar viajando, perdido no caminho, mas você não vai conseguir voltar para casa. Esse era um castigo dos deuses a Ulisses, né? E aí começam as viagens de Ulisses, né, nessa Odisseia, que são fantásticas também, né? Eles enfrentam gigantes, aqueles ciclopes lá de um olho só, né? Eles furam o olho do gigante, né? Eles enfrentam bruxas, sereias, enfim, há uma série de mitologia ali muito importante dentro desses dois livros, mas também a história, porque um exemplo, a gente sabe que houve a guerra por conta do livro, porque o livro fala sobre a guerra. A gente sabe que a conquista ali de Troia seria uma importante passagem para o Mar Negro, para conquistar novos mercados, novos territórios, né? Então essa é uma parte interessante, tá? A gente utiliza esses dois poemas para tirar dali os fatores históricos. Bom, essa sociedade grega em si ela é formada por três povos, né? Os aqueus, os jônios e os eólios, que são povos chamados de creto-micênico, porque tem a ilha de Creta, e Micenos é basicamente a parte interiorana, que a fusão entre esses dois povos, que são, digamos assim, maiores, são cidades maiores, cidades mais importantes, formam a cultura. É como se fosse assim, a cidade de São Paulo ela exerce uma influência cultural na sua região, por ser maior, né? Por ter mais poder ali. E Micenas, mais ou menos, e a sociedade de Creto, a ilha de Creta, ela é mais ou menos isso dentro do universo grego. Então ela formou essa sociedade creto-micênica, que é o que nós chamamos de cultura grega ou cultura creto-micênica. Tá certo? Bom, de início então são esses povos. Quando eles invadem Troia, eles mexem praticamente no vespeiro, porque ali próximo à região de Troia existia um povo chamado de Dórios, que são uma sociedade ali que não tem a mesma cultura dos gregos, né? Não tem esse fator cultural tão presente no teatro, nas Olimpíadas, na literatura e uma série de coisas, mas que são povos militarizados muito fortes, né? Que se apaixonam pela cultura grega e tentam invadir a própria Grécia. Então acontece a partir da Guerra de Troia uma guerra agora entre aqueus, eólios e jônios, que são a sociedade creto-micênica, com um povo agora chamado Dórios, que vai invadir a Grécia. Tá certo? Alguns historiadores chamam isso como um declínio da sociedade grega, né? Como se fosse a Idade Média dos gregos, que é um comentário meio maldoso, né? Como se fosse assim: olha, esses jônios eles não tinham a cultura refinada que os gregos tinham, erudita, digamos assim, se é que pode chamar de cultura erudita nessa época, cultura bem mais refinada, e quando eles invadem, eles não conseguem se apropriar direito dessa cultura. Então há um retrocesso, né? Um retrocesso cultural, se é que isso existe, né? Claro,
que na verdade isso não existe, né? Mas as pessoas têm hábito de falar, você é culturalmente melhor ou pior do que eu. É um conceito que a gente vai abordar depois em outras aulas discutindo sobre cultura, tá bom? O importante é vocês entenderem que esses dórios agora, eles chegam até essa sociedade e vai dominar todos esses períodos, essas cidades gregas, e vai destruir, né? Nós estamos, né, a cidade de Micenas, ela vai ser exterminada pelos dórios, né? Há um retrocesso em relação à sofisticação urbana, né? Como muitos autores falam ali. A sociedade, alguns gregos, né? Uma parte dessa população grega vai fugir dessas invasões. Nós chamamos esse período de primeira diáspora grega. O que é diáspora? Deixa eu passar o slide aqui. A diáspora, tá? Ela basicamente é um êxodo, só que é um êxodo dispersado. Nós falamos êxodo quando uma população ela migra de um lugar para o outro em conjunto. Tipo, a migração, um certo povo migrou para outro lugar, mas todos foram para lá, ou pelo menos uma grande parte deles saíram de um lugar para ir para outro. Isso é um êxodo, certo? Assim como nós falamos, tipo, êxodo rural. Os caras saíram do campo para ir para a cidade, tá? E normalmente para o mesmo centro urbano ou por centros urbanos ali próximos. A gente chama de êxodo rural. A diáspora não, ela é uma migração dispersada. Como se fosse assim, os dórios estão chegando, nessa época não tem internet, não tem WhatsApp, ninguém para avisar, você vê o inimigo quando ele está ali, já, né? E aí você tem que tomar uma decisão, eu luto ou eu fujo? E quando foge, não dá tempo de você, se preparar para a viagem. Então, as pessoas elas fogem para lugares distintos, né? Então, você tem população indo para uma ilha, você tem população indo para lugares mais longe. Então, vai ser nesse período que há um espalhamento, tá? desses povos gregos. E junto com eles também a própria cultura grega, né? Que vai ser difundida aí nos outros lugares por essas diásporas, tá certo? Mas enfim, a sociedade grega, que era uma sociedade urbanizada, ela passa a se ruralizar novamente, porque quando você foge de um lugar para o outro, você não vai fugir para uma cidade, normalmente você vai fugir para um lugar onde ainda não tem nada, né? E você vai fundar ali uma vila, você vai fundar ali uma tribo, né? Para recomeçar, né? Para reconstruir aquilo que você tinha antes. Esse recomeço, né, essas tribos eram chamadas de genos, que são as comunidades familiares. Então pense assim, os dórios chegaram na minha região, eu fugi junto com minha família, talvez 50, 60 pessoas, 30, outras 50 fugiram para outro lado. Nós chegamos numa área de campo e agora nós vamos ter que montar ali as nossas novas casas, reconstruir acampamento, reconstruir uma série de coisas e também sobreviver, né? Refazer a agricultura, a caça, a lenha, enfim, o dia a dia, né? E para isso é preciso uma organização, uma administração. Então, o Genos, o que é o Genos? Quando te perguntares, Genos é uma comunidade pequena, vamos colocar aí uns 20 alqueires, que seria hoje a 30, 50, depende do tamanho do Genos, depende do grupo de pessoas que migraram para aquele local nesse período, e que vai desenvolver ali agora uma nova etapa, né, de suas vidas, uma nova realidade daquele grupo, daquele contexto social, né? Então, normalmente esses gêneros era caracterizado por uma hierarquia, né? Nos gêneros não tem bem um proprietário, mas como você dentro de um grupo você precisa ter um líder para organizar, essa organização ela era feita por um cara chamado pater, né? Que normalmente era o patriarca da família, ou o mais velho daquele grupo, ou que tinha mais experiência, né? Normalmente ele administrava, e aí ele captava os recursos, destinava a que cada um deveria fazer, a que cada
pedaço da terra ia trabalhar. Tipo, se eu fosse o pátria, eu ia viver numa espécie de socialismo primitivo. Eu sou o pátria, tem um grupo ali de 30 pessoas, nós precisamos comer, então um vai procurar lenha, o outro vai caçar, o outro vai colher alguma coisa. No final do dia a gente pega o que todo mundo fez e aí divide a comida para ninguém passar fome. Hoje nós vamos fazer a moradia, né? Hoje um tem que coletar água. Então esses caras que começam a dar a instrução para o grupo daquilo que é necessário fazer para a sobrevivência e para melhorar também ali o conforto, né, desse grupo. E assim vai surgindo, né? Casas, depois eles vão ter filhos, aí vai aumentando a comunidade, se transformando em frápias, em aldeias, em cidade, e aí vai evoluindo, não é? É mais ou menos isso que acontece aqui nessa diáspora grega, tá? Esse pátria, que é o líder, ele vai ter os filhos, e é lógico que quando ele tem os filhos, aí já começa aquele jeitinho, aquela que nós chamamos de corrupção. Imagina que os serviços mais existem dentro do dia a dia, serviços mais leves e mais pesados, serviços que rendem mais e serviços que rendem menos, né? E aí, se você teve um filho ou se você tem um amigo muito próximo, o pátria, que é o líder, ele acaba destinando, digamos assim, o trabalho mais fácil ou o que mais rende ou aquilo que é melhor aos seus próximos, aos seus amigos, aos seus filhos, aos seus familiares. E aí surge uma divisão de classe já, né? Aqueles que comandam, que ajudam o governo, que ajudam o comando, né? Aqueles que fazem os trabalhos mais valorizados, né? Valorizados para o grupo, no caso. E, consequentemente, aqueles que vão ter, talvez, depois, aquilo que sobra, né? Porque se começa a trabalhar bastante, de repente você tem um excedente, né? E esse excedente normalmente é aquele que fica com a terra um pouquinho melhor, né? E acaba aí, então, esse excedente em tempos difíceis, você tem, e o outro talvez que não possui excedente, por estar numa posição mais desfavorável, vai depender do seu excedente. Então se cria aí também camadas sociais importantes. Então você tem o pátrio, os eupátridas, né, que acaba sendo ali, depois nessa construção dos gêneros, os chamados de bem-nascidos, né, aqueles que estão próximos ali àquilo que era o pátria. Os demiurgos, né, que aí vai aparecer o comércio, como eu falei, com a vinda de excedentes da produção, o aumento disso, a expansão também desses gêneros, né? Você tem ali aquele que sobrou, vamos vender isso aqui, e acaba se apossando do trabalho de todos e vendendo, e depois já começa a surgir aí os tetas, né? Ou tetas, ou escravos, né? Que são aqueles que, olha, esse ano eu não consegui uma boa produção, eu dependi da produção do outro, ou eu não tinha uma função muito próspera, né, dentro desse estado, e acabei devendo algo a alguém, né? Precisei de recursos de uma outra pessoa, e para isso eu tive que fazer uma dívida, e essa dívida me transformou em escravos, né? Então normalmente é uma escravização aí por renda, né, por dívida. Imagina assim, eu sou o patrão, indico uma terra para o meu filho perto de um canal de água, que é mais fácil de irrigar, de produzir. E para uma pessoa que eu não tenho muita convivência, eu indico uma área mais seca, né? É lógico que a possibilidade do meu filho conseguir, ou do meu amigo conseguir ali uma produção maior, que sobre excedente, é muito maior do que o cara que conseguiu uma terra mais longe da possibilidade de irrigação. E aí esse cara que fica sem uma produção muito grande por conta de uma eventualidade, tipo um problema climático, acaba tendo que recorrer a quem produziu mais, né? E aí fica devendo um favor ou uma dívida a essa pessoa e acaba tendo que pagar isso em força de trabalho, né? Aí acaba sendo um teta, um escravo, tá bom? Ou um comerciante, que aí esse é o mais esperto, que sai dali e fala, se eu vender essa produção desse cara para outra pessoa, certo? Então tem todas essas classes sociais acontecendo dentro desses gêneros, né?
ali nesse período ainda homérico. Opa, passei muito. Bom, veja só, nós estamos falando desses gêneros. Esses gêneros eles começam a crescer, né? Porque nós vimos aqui que esse grupo ele começa a ter ali filhos, essa comunidade ela começa a crescer e a própria terra ela não vai ser suficiente mais para esse grupo. Uma coisa é 15, 20 alqueires de terra ali por conta de uma ilha, por exemplo, que você não tem, a população cresce, a terra não, né, dentro de uma ilha. Ou de um território montanhoso, por exemplo, cercado por montanhas, muito difícil você plantar na montanha. Conforme essa população cresce, né, os recursos começam a ficar escassos e aí as pessoas ou se tornam escravos por dívidas ou saem dali procurando outros lugares, né? Então há uma expansão. Essa expansão por crescimento populacional devido a recursos, nós chamamos isso de segunda diáspora, que é o fim do período homérico. Aqui a gente já tem a formação das polis gregas, né? Polis, que significa cidade, tá bom? Essas cidades aqui é o surgimento, aqui é quando vai começar Esparta, Atenas, essas cidades elas surgem aqui no final do período, né, pré-homérico, ali homérico, onde essas cidades elas começam a ganhar volume, esses gêneros começam a ganhar volume e se transformar nessas cidades que conhecemos. Eu vou falar de duas cidades para a gente voltar nessa questão das cidades-estados, para a gente entender melhor isso, né? Porque isso cai muito nas questões. Então, a cidade de Esparta, por exemplo, né? É uma das principais cidades desse período agora, e Atenas também faz frente a ela. Tá? A cidade de Esparta ela foi fundada pelos dórios. Os dórios começam a se fundir à cultura greco-micênica, como eu falei, eles começam a beber um pouco da cultura grega, porém é um povo mais militarizado, né, que não tem tanta afinidade assim com essa cultura mais refinada. Então, por Esparta ser formado pelos dórios, é lógico que ela vai ser uma sociedade muito mais militarizada, por exemplo, do que Atenas, que é uma sociedade formada mais pelos olhos aqueus, que são aqueles gregos, digamos assim, de origem. Então, você tem aí a sociedade espartana, um exemplo. Ela era estamental, tá? Eu vi ali um rei, na verdade é uma diarquia, normalmente, 2 reis. Um cuida da questão administrativa e um cuida só da questão militar. Daí a importância que os espartanos davam à questão do exército, tá? Aí, naquele filme que vocês assistem, se eu não me engano é 300, tá? 300, isso que vai mostrar no início do filme um menino enfrentando um lobo, né? A sociedade espartana é bem aquilo mesmo, tá? Os meninos muito cedo eram, como se diz assim, já destinados ao exército, tá? Então ali o moleque 11, 12 anos aprendeu a se equilibrar, aprendeu a questão do corpo, aí já vai para o exército. É a escola de formação, é a escola militar, tá certo? Uma economia voltada para a agricultura, mas também a economia ela é feita também a partir de saques, né? Invasões a outros povos, e aí você pilha, você pega aquilo que aquele outro povo produziu. Então as guerras entre as cidades gregas era bem comum, né? Havia período de guerras e havia um período de paz. Mas em si, as cidades elas se confrontavam muito. Como você tem ali, como eu falei, um rei de uma cidade, um rei de outra, esse confronto por território, esse confronto por, digamos, espaço, moral, enfim, ele era constante dentro da Grécia, tá bom? A política, como eu falei, você tinha uma diarquia, 2 reis, um euforato, que era uma espécie de senado ali, de grupo, né, que ajudava, um grupo de conselheiros, digamos assim,
que ajudava esses reis a administrar. Veja, a última palavra é do rei, mas você tem um grupo. Você tem a gerúsia, que é um grupo de anciões. A palavra geriatria, quando a gente usa para falar sobre a medicina dos mais velhos aí, né? Então Jerusa vem disso, né? E a Pela, que era um grupo ainda menor para ajudar nessas questões administrativas. A cultura é totalmente militarizada, e aí você tem uma valorização da mulher, tá? E isso é interessante, que Esparta valoriza a mulher, porque a mulher é quem promove, quem cuida da casa, do filho, da própria lavoura, muitas vezes, quando o marido se ausenta para a guerra. Então essa mulher é importante, que ela vai condicionar o próprio homem, digamos, o próprio menino, para a guerra, certo? Então ela tem uma valorização, uma participação ali dentro de Esparta, coisa que a gente vai ver que não acontece muito em Atenas. Atenas está localizado na Península Balcânica, tá? No Mar Recortado ali. A região de Atenas, você tem ali Peloponeso, né? Vamos lá, vamos primeiro falar aqui da localização e da questão do comércio, né? Atenas é uma sociedade totalmente diferenciada, né? Uma sociedade ali voltada mais para o comércio, menos para a guerra, voltada para a questão mais ali a gente vai ver depois dessa questão da participação democrática que surge na Grécia, que é o princípio de isonomia, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá? Ali surgem partidos políticos, então é uma sociedade voltada mais para o campo do diálogo, né? Do campo de você ter essa retórica. Qual é o problema da questão da democracia ateniense, dessa participação? Nós chamamos ali o período de isonomia. Que período de isonomia nasce ali? A gente fala o seguinte: na Grécia todo cidadão poderia participar. Tá. Aí os alunos já levantam a mão e falam: mas professor, eu ouvi falar que a mulher não participava da democracia grega. De fato não participava, mas a mulher também ela não é considerada uma cidadã, um cidadão ali dentro do universo grego. Os cidadãos são homens que podem participar. Um exemplo: quem pode participar dessa democracia grega? Homens com determinada idade, tá? E grego, certo? Esse é o indivíduo considerado cidadão. A mulher, o estrangeiro e o escravo, esses não podem participar da democracia grega, porque eles não são considerados cidadão. E olha como isso é importante. Às vezes você pega questões lá no nosso livro de história, até em vestibular, que eles tentam te confundir, e ele fala assim: olha, todo cidadão poderia participar da democracia em Atenas? Muitos alunos falam: não, porque a mulher não participa. Não, está errado. Todo cidadão poderia participar da democracia ateniense? Sim, claro que poderia, porque cidadão é considerado só o homem participante, votante. A mulher não é considerado, o estrangeiro não é considerado, o escravo não é considerado. Então, tome cuidado muito com essas terminologias. Em si, a mulher e o estrangeiro, eles não participavam, mas também não eram considerados um cidadão, tá? Então, você tem esse problema com a democracia ateniense. Você tem uma sociedade ateniense censitária, né? Que é uma sociedade por renda, né? Quem tem mais ali, né? Nesse início da sociedade ateniense, e depois você tem uma reconstrução disso, que é o momento democrático, que está aí, ó, principalmente aí nas reformas de Solon, né? Do Código de Drácon, quando é mudadas as leis, tá? Então você tem no governo, principalmente de Clístenes, tá? A questão da própria democracia implantada dentro de Atenas. Então, depois, para o vídeo não ficar muito extenso, eu começo a falar disso para vocês
sobre essa questão da democracia e como isso vai se formar, como isso vai se construir nas próximas aulas, beleza? A gente vai discutir um pouquinho sobre essa democracia à parte, porque é uma coisa muito importante. O importante aqui é você entender que Esparta e Atenas são extremamente diferentes, né? Uma fica na Liga de Delos, que é Atenas, e uma fica na Liga do Peloponeso, tá? Que é a Esparta, né? Vamos mudar aqui. Bom, então a aula de hoje é isso, tá, galera? Na próxima aula, no próximo vídeo aula, a gente vai falar sobre aí o fim desse mundo grego. A gente vai abordar esses assuntos na próxima aula. Hoje você aprendeu o quê? Você aprendeu o conceito do que é o mundo grego, né? Aquele conceito que fala um pouquinho sobre as cidades-estados e as diferenças entre essas cidades. Você viu que a Grécia não é esse país que conhecemos hoje. Você viu a influência, sobre a influência que a Grécia ela basicamente é para a sociedade atual, né? Para a nossa sociedade, a importância da Grécia para o mundo ocidental, isso ficou claro. Você viu como nós estudamos a Grécia através de obras, aí poemas épicos, né? Principalmente a questão do Homero, do primeiro historiador. Falamos um pouquinho sobre os 2 livros épicos que ele escreve ali. Ainda há uma briga histórica sobre isso que a gente pode comentar depois, né? Se realmente as obras são deles, tá? Para a história ainda hoje a gente considera que é. A gente falou um pouquinho sobre a mitologia, sobre as coisas que sobre o gênero, sobre as diásporas, sobre a formação dos eólios, jônios. Então tudo isso nós conversamos hoje, tá? Na próxima aula a gente vai ver sobre o fim desse universo grego, sobre a democracia ateniense e sobre a chegada aí então do Império Macedônico, do Alexandre o Grande, né? Aí e a devastação desse universo grego, como eu acabei de dizer, tá bom? Então fica para próximas aulas o estudo mais profundo da democracia, o estudo mais profundo do fim desse universo grego. Nós vamos ter aí uma guerra muito importante que vai enfraquecer a Grécia, que é a chamada Guerra do Peloponeso. É justamente uma guerra entre Esparta e Atenas, onde elas formam uma liga e cidades lutam ao lado de Atenas e cidades lutam ao lado de Esparta, fragilizando a chegada de um outro inimigo poderoso, tá certo? Então até a próxima. Eu espero ter ajudado vocês nessa primeira parte do universo grego, aí, dessa aula sobre Grécia, tirado algumas dúvidas de vocês. E aí agora eu vou mandar os exercícios para vocês e eu espero que vocês devolvam esse exercício para depois a gente retomar, né? Primeiro a gente tem que tirar as dúvidas desse primeiro período de aula para depois a gente retomar, tá beleza? Então um abração a todos aí e vamos agora aos exercícios.